Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início a mais este culto, de adoração a Deus. Eu gostaria de convidar você que está aí na sua casa nesta hora, para juntos nós estarmos aqui, glorificando e exaltando ao nosso Senhor. Eu gostaria, antes de nós orarmos, neste momento, de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, é um texto assim bem conhecido da palavra de Deus. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. A palavra do Senhor, ela diz assim para nós: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. E que você nesta noite possa no seu coração tomar posse desta palavra, que neste dia você possa se apropriar da palavra do Senhor, e você possa aplicar esta palavra de Deus no seu coração. Enquanto nós estivermos com a nossa vida, meus amados irmãos, firmes com Deus, nós somos mais que vencedores. Enquanto a nossa vida estiver firme na presença de Jesus, a palavra de Deus também diz que nenhuma condenação haverá para nós. Então que você possa desfrutar no seu lar destas verdades gloriosas, que na sua casa você, ao meditar a palavra, possa realmente entender quão gloriosa é a sua posição ao lado de Deus, amém? E eu quero convidar você nesta hora, para nós juntos estarmos orando a Deus, estarmos aqui buscando a presença de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Deus amado, nós queremos te agradecer, ó Pai, nesta hora, ó Deus, porque sabemos, como diz a tua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus amado, o Senhor é conosco, ó Pai amado, e o Senhor tem nos dado, Pai, ó Deus, do teu Espírito Santo. O Senhor tem derramado sobre nós, ó Deus, a sua graça. Meu Deus amado, e que hoje, mais uma vez, nós como igreja do Senhor, possamos estar aqui, ó Pai, te adorando. Que nós, Pai, como teus filhos, possamos estar nos aproximando diante de ti, Pai, com reverência. Meu Deus amado, com louvor nos nossos lábios. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos, Pai, que estão muitas vezes, Pai, trabalhando. Senhor amado, aqueles que trabalham, por exemplo, meu Deus amado, aí com vidas na área da saúde. Meu Deus, vai guardando, vai livrando estas vidas. Mas aqueles que estão, Pai, também nos seus lares, meu Deus, derrama sobre estes corações a tua graça. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo nestes dias. Meu Deus, esta é a nossa oração, este é o nosso clamor, meu Pai, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos adorar o Senhor nesta hora. Nós queremos convidar os amados para juntos adorarmos a Deus com o hino do nosso inário de número 339. Ó, por que duvidar?
Oh, porque duvida sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu. Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, vem Jesus com poder acalmar. E na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilha sem par, no deserto ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, soltei, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia! Com Cristo Jesus nós sempre estaremos seguros. Jesus ele deixou uma promessa gloriosa para nós, dizendo que conosco estaria todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Então que nós possamos caminhar com esta convicção, possamos caminhar com esta certeza que o Senhor Jesus está presente no nosso meio. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor com mais um corinho nesta noite de adoração, de engrandecimento ao Senhor, sabendo que verdadeiramente no Senhor nós podemos confiar. Aleluia.
Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em tuas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh, não dá, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá pra viver, sem Jesus não dá, não. Aleluia. Toda honra, toda glória sejam dadas ao Senhor. Queridos, e nesta hora eu gostaria, de convidar você. Nós vamos estar aqui adorando ao Senhor com um corinho assim bem sugestivo para nós nestes dias, que fala sobre a importância, da igreja profetizar. O apóstolo Paulo, escrevendo aí uma das suas cartas, ele disse que seria uma grande alegria, para o coração dele se todos os irmãos profetizassem. E hoje nós podemos fazer isso, profetizar, a bênção de Deus, profetizar, as maravilhas do Senhor, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dos nossos irmãos, sobre a vida da igreja, sobre a nossa nação. Então hoje nós vamos fazer isso em nome de Jesus. Nós não vamos calar os nossos lábios, mas como igreja do Senhor nós vamos orar. Como igreja do Senhor nós vamos clamar aos céus. Como igreja do Senhor nós vamos dobrar os nossos joelhos, e o nosso Senhor do seu alto monte vai nos responder. Então você está na sua casa, mas na sua casa que você possa profetizar bênção na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. Profetize bênção de Deus aí na vida dos seus filhos nesta hora, no seu vizinho que está aí do seu lado, na casa dele, e que Deus possa estar, operando as maravilhas dele no nosso meio, em nome de Jesus. Aleluia. Vamos profetizar. Vou calar meus lábios,
vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a sua vida, sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Nunca secarão. Pai querido, mais uma vez nós clamamos a Ti, meu Deus, nesta hora, ó Pai. Ó Deus amado, o Senhor, ó Pai, tem contemplado, Pai, ó Deus, aquilo que, ó Deus, todos nós temos, ó Deus, passado esses dias, meu Deus amado, este isolamento, ó Deus amado, onde muitas vezes, ó Pai, as nossas ações, ó Deus, elas são, ó Deus, bem limitadas. Nós não temos, ó Deus, aquele direito, aquela liberdade de ir e vir, meu Deus amado, ó Deus, e nós queremos clamar a Ti, ó Pai, nesta hora, Senhor. Ó Deus, estende as Tuas mãos, Pai, sobre o Teu povo, estende as Tuas mãos, meu Deus amado, sobre a nossa nação. Meu Deus amado, nós queremos profetizar bênção do Senhor, Pai, no nosso país. Meu Deus amado, que nós possamos contemplar a Tua vitória, Pai, meu Deus amado, sobre este vírus, meu Deus amado, que está assolando, Pai, a nossa nação. Meu Deus amado, joga por terra, Pai, este mal. Meu Deus amado, que tem, meu Deus, causado, meu Deus, tantas mortes, meu Deus, tantas angústias no coração das pessoas, meu Deus, mas nós sabemos, Pai, que quando o Senhor age, ó Deus, não há quem possa impedir. Por isso nós colocamos diante de Ti, Senhor amado, a nossa causa nesta hora, sabendo que o Senhor, meu Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais, ó Deus, do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Meu Deus amado, e nós temos esta certeza, nós temos esta fé no nosso coração, de que o Senhor já está entrando com a Tua providência, Pai, nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Vamos louvar o Senhor com mais um louvor nesta noite, e esse louvor nos fala, né, sobre a importância da fé. Sem fé, irmãos, é impossível nós conseguirmos agradar a Deus. E a Bíblia diz que tudo é possível também àquele que crê. Então que no dia de hoje você possa fortalecer a sua fé no Senhor, que você possa fortalecer a sua vida com Deus, em nome de Jesus,
Amém, querido? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. E a cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Louvado seja o Senhor nosso Deus nesta noite. Deus, mais uma vez, Pai, nós te agradecemos. Ó Deus amado, porque sabemos, como diz a tua palavra, que a fé, ó Deus, ela é desenvolvida em nós. Ó Deus, a partir do momento em que nós paramos para ouvir a tua palavra,
Verdadeiramente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meu Deus, e nesta hora, Pai, que queremos estar aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra, meu Deus, aumenta a nossa fé, meu Deus, aumenta a nossa confiança no Senhor. Meu Deus amado, sabemos que muitas são, ó Deus, as lutas, meu Deus amado, que o justo passa, mas o Senhor de todas o livra. Então vai dando vitória, vai dando força, vai dando graça, meu Deus, aos teus filhos nesta hora. É o que eu te peço, Pai, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Queridos, nesta hora, que é a hora da palavra de Deus, eu gostaria de meditar com os irmãos num texto que se encontra lá no livro de Gênesis, capítulo de número 17. Nós vamos ler apenas aí do versículo 1 ao versículo 5, mas em casa você pode estar lendo aí todo o capítulo, né, desse texto aí, você vai ver que realmente é um texto, né, fantástico, extraordinário para nós. Gênesis capítulo de número 17, versículos 1 ao 5, embora eu quero estar refletindo apenas aqui no versículo de número 1. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 17, versículo de número 1 ao 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando Abrão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e te multiplicarei extremamente. Então prostrou-se Abrão com o rosto em terra, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, é esta a minha aliança contigo, serás pai de muitas nações. Não mais te chamarás Abrão, mas Abraão será o teu nome, pois por pai de muitas nações te constituí. E te farei frutificar, verso 6 ainda, sobremaneira, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Irmãos, esta é a palavra gloriosa do Senhor. Eu creio que esse texto que nós lemos aqui é um texto bastante conhecido. A Bíblia diz, irmãos, que Abrão, ele foi um homem chamado por Deus, vocacionado por Deus quando ele tinha 75 anos de idade. Nós vemos isso lá em Gênesis capítulo 12, quando o Senhor então aparece ali a primeira vez a ele dizendo: Abrão, sai da sua terra, sai da sua parentela, sai aí do meio desse povo e vai para um lugar que eu te mostrarei, e de ti, Abrão, farei uma grande nação. Veja que o projeto de Deus, irmãos, para o homem é um projeto ousado. O projeto de Deus para o homem é um projeto glorioso. E o que é maravilhoso a gente poder perceber neste texto das Escrituras Sagradas é que quando o Senhor Deus ele fala ao coração de Abrão de uma maneira muito íntima, de uma maneira muito pessoal e ao mesmo tempo assim profunda, nós vemos que ele prontamente ouviu a voz do Senhor. Quando a palavra de Deus vem a ele, ele não tem dúvida nenhuma no seu coração, ele simplesmente levanta a sua tenda e vai, sem saber para onde ia. No entanto, a palavra de Deus diz que aonde ele vai,
Deus é aquele que vai conduzindo os seus passos. Aonde Ele vai, Deus vai adiante mostrando o caminho para Ele. E meus amados irmãos, que coisa maravilhosa acontece na vida da gente, quando nós temos essa mesma disposição de Abrão, de quando Deus se revela a nós, quando Deus fala ao nosso coração, a gente prontamente e positivamente reage à palavra de Deus. Abrão é um homem que está com o coração aberto para as coisas de Deus, para as revelações do Senhor. E se hoje de alguma forma Deus está falando com você, meu amado irmão, faça como Abrão. Abre o seu coração para Deus e entenda que Deus sempre na história, Ele tem o melhor para nós. Deus tem o melhor preparado para o nosso coração. E em todo tempo nós vemos Deus dizendo isso nas Escrituras Sagradas: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de bem e não de mal, para dar a vocês o fim que desejais. Ou seja, Deus tem, irmãos, o melhor preparado para nós. Deus tem mais para nós. E a gente costuma cantar, e é verdade, o melhor de Deus não ficou para trás, mas o melhor de Deus na nossa vida ainda está para se cumprir. Talvez você esteja aí preocupado se esse isolamento, quem sabe, vai acabar ou não. Mas meu amado irmão, põe uma coisa no seu coração no dia de hoje: dias melhores para nós virão da parte de Deus, porque o Senhor está conosco. Mas olhando aqui para esse texto, irmãos, que nós lemos, nós vemos que depois daquela primeira palavra de Deus lá em Gênesis 12, o tempo foi passando, e depois de 24 anos agora, uma segunda vez, Deus, Ele aparece aqui a Abrão, e Deus diz para ele exatamente isso que nós lemos: Abrão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Você já imaginou, querido, que palavra gloriosa? Você já imaginou, né, que coisa tremenda foi esse mover de Deus aqui na vida de Abrão? Agora, quais são as lições, irmãos, que nós podemos tirar para a nossa vida hoje, olhando aqui apenas para esse texto? Esse texto aqui, a priori, ele vai nos ensinar algumas grandes verdades de Deus, mas talvez, irmãos, a maior de todas elas, que eu quero destacar, e que vai nos chamar muito a atenção nesse texto aqui, é que o nosso Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o nosso Deus, queridos, Ele é um Deus que se revela na vida do homem, na história do homem. O que está acontecendo nesse texto aqui? Abrão, ele está tendo na vida dele uma revelação sobrenatural de Deus. Deus aparece para ele e diz: Abrão, eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, ser perfeito. Deus olha para Abraão, ou Abrão aqui, né, o nome dele ainda não havia sido mudado por Deus, mas Deus olha para ele, Deus começa agora na vida dele revelar o seu poder. Deus olha para Abrão e começa a revelar na vida dele agora a sua glória, a sua majestade. Deus começa a mostrar a divindade dele na vida de Abrão. E eu lhes confesso que eu fico fascinado com isso, principalmente quando a gente considera quem era Abrão, meus amados irmãos, no passado. Abrão era um homem que morava numa cidadezinha chamada Ur dos Caldeus.
Em outras palavras, o que a palavra do Senhor tenta dizer para nós é que Abrão, meus amados irmãos, ele vem de um contexto totalmente pagão. A cultura na qual Abrão estava inserido naqueles dias era uma cultura politeísta, que adorava a vários deuses. Você vai ver na história do povo cananeu, eles adorando muitas vezes ali a Baal. Enquanto os homens e mulheres de Deus tiveram que enfrentar isso no passado, você vê ali eles adorando uma deusa chamada Astarote, que era a deusa da fertilidade. A Baal, a Bíblia diz que ele era o deus da agricultura. Então estamos olhando aqui para uma cultura que estava imersa no politeísmo, um povo que adorava no seu dia a dia a vários deuses, se prostrava diante desses deuses. Mas nós vemos aqui agora, irmãos, uma revelação sobrenatural de Deus tremenda que acontece agora com Abrão. Deus, o verdadeiro Deus, o único Senhor, Criador dos céus e da terra, chega para ele agora e diz: Abrão, presta atenção numa coisa, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, seja você um homem perfeito. É naquele ambiente que Deus vai falar com ele. É naquele lugar de vários deuses que Deus vai ministrar algo profundo para ele. E meus amados irmãos, a vida dele vai ser agora impactada, porque o sobrenatural de Deus invadiu a naturalidade dele. Abrão está tendo um encontro pessoal com Deus. E se tem uma coisa, irmãos, que nós precisamos buscar na nossa vida nesses dias, é isso. A palavra do Senhor diz assim: olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, diz a palavra do Senhor, em saber que eu sou Deus, e que além de mim não há outro. Só um é Deus, irmãos, só um é o Senhor, e Deus não divide a glória dele com ninguém. É o que Deus está falando para Abraão, meus amados irmãos. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, não há outro Deus além de mim, diz o Senhor. Só um é Deus, só um tem todo poder sobre os céus e sobre a terra e debaixo da terra. Só um é o Rei dos reis, só um é o Senhor dos senhores. E Deus agora vai se revelando na vida dele, irmãos. E quando a gente busca para a nossa vida exatamente isso, meus irmãos, a nossa vida muda, a nossa perspectiva muda, é diferente. Uma coisa é você ouvir as pessoas falando coisas de Deus, falando sobre Deus. Outra coisa é você ter uma experiência pessoal com o Senhor. Outra coisa é você na sua casa abrir as Escrituras Sagradas e você perceber o Espírito Santo de Deus falando contigo. Eu tenho aprendido isso, irmãos, na minha vida a cada dia. A nossa experiência com Deus é algo realmente profundo, não é algo intangível para nós, pelo contrário. Davi, escrevendo o Salmo 34, diz: vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Ele está nos convidando para provar Deus, para experimentar Deus nestes dias. E é o que está acontecendo com Abrão nesse texto. Deus está se revelando na história dele, Deus está se revelando na vida dele, Deus está mostrando para ele que só ele é o Senhor, que ele é o único Deus verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, o Deus que tem todo o poder, o Deus que é onipotente, onisciente e é onipresente sobre todas as coisas. E nós vemos, irmãos, que quando Abrão ele percebe isso, a perspectiva dele sobre Deus muda.
Ele começa a olhar para Deus como Deus verdadeiramente é. O que Deus é para nós, irmãos? Deus é para nós uma realidade. Deus não é uma força qualquer, como muitas pessoas dizem por aí, não. Deus, Ele é real. E aí nós vemos que Abraão agora começa a andar com Deus. Deus não é para a vida dele uma divindade distante, uma realidade distante, não. Mas Deus é na vida de Abraão, uma realidade presente. Veja que ele sai da terra dele, do meio da sua parentela, e ele começa agora a peregrinar com Deus. Mas quem é que vai guiando ele, irmãos? Quem é que vai conduzindo os passos deles? Quem é que vai orientando Abraão, irmãos, para onde ele precisa ir, onde ele precisa estar? É o Senhor. Vida com Deus, irmãos, não é caminhar sem rumo, sem direção, não. Há um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que conduz os nossos passos ainda hoje. Não pense que este mundo está fora do controle de Deus, não. Deus está conduzindo a história segundo os propósitos dele. Nada acontece nesse mundo e na nossa vida sem antes que Deus saiba e permita. E todas as coisas, Paulo diz no Novo Testamento, vão contribuir para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pense um pouquinho nisso nessa noite, e conforta o seu coração na presença do Senhor. Mas veja isso, guarde isso no seu coração, meus amados irmãos, esta grande verdade das Escrituras Sagradas: o nosso Deus é um Deus que se revela. Você vai ver Deus se revelando na vida de Abraão, Deus visitando ele ali, de uma forma real. Você vai ver Deus visitando ele através de visões. E quantas pessoas tiveram esse privilégio com Deus? A Bíblia diz que Deus, na virada do dia, descia lá no jardim do Éden para conversar com Adão. O nosso Deus é um Deus que se revela. O nosso Deus é um Deus que age hoje, tanto quanto agia no passado. O nosso Deus é um Deus que fala ao coração de cada um de nós. Por isso a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus diz às igrejas. Nesses dias o Senhor tem falado conosco. Agora, será que nós, irmãos, estamos ouvindo? Que é para nós orarmos mais, que é para nós buscarmos mais a Deus, que é para nós realmente nos desligarmos das coisas deste mundo, porque tudo aquilo que há neste mundo é passageiro, vai acabar. Pode não ser agora, mas pode ser depois. E aonde é que a gente está colocando o nosso coração nesses dias? Coloca o seu coração no Senhor, confia nele. Deus é um Deus que se revela. Outra coisa, irmãos, que me chama muita atenção nesse texto, tem a ver também com a vontade de Deus, ou com os projetos de Deus para nós. Quando a gente olha para o projeto de Deus para Abrão, e no texto que nós lemos fala muito sobre isso, qual era a vontade de Deus para ele? A vontade de Deus para Abrão aqui, irmãos, ela é muito clara. Deus queria honrar ele e engrandecer o seu nome. Deus começa a trabalhar na vida de Abrão agora, para que ele possa ser pai de multidões, pai de muitas nações. Como falamos aqui no começo, o projeto de Deus para a vida dele, irmãos, é um projeto grandioso, muito maior do que, quem sabe, ele mesmo poderia imaginar. Assim são os projetos de Deus para nós nos dias de hoje. Os projetos de Deus, irmãos, são melhores que os meus. Os projetos de Deus são melhores que os seus. E Deus agora começa a revelar para ele.
Deus está falando: olha, eu firmarei a minha aliança entre mim e ti, verso 2, e vou multiplicar você extremamente. E nós vemos que agora Deus vai mudar o nome dele. Deus diz: olha, daqui para frente seu nome não mais será Abrão, mas Deus vai falar assim para ele: olha, agora daqui para frente seu nome será Abraão. Você não será apenas pai, traduzindo aqui a palavra do Senhor, você não será apenas pai, mas você vai ser pai de multidões. Veja que Deus tinha um projeto específico para ele. Irmãos, este era o chamado de Deus e este era o projeto de Deus para a vida de Abraão. Agora, qual é o projeto de Deus para nós hoje? Nós que estamos aí a mais de 2000 anos de distância, muito mais, de Abraão. O que esse texto tem a ver com a nossa vida hoje? Muita coisa, irmãos. Porque a palavra de Deus diz que Deus também tem projetos para nós. Deus tem projetos para o nosso coração. Deus também tem projetos para a nossa vida. Nem todos somos chamados como Abraão para sermos pai de uma multidão, pai de um grande povo, pai de uma grande nação, mas fato é que Deus tem um chamado específico, exclusivo para cada um de nós. Você vê que depois de Gênesis, quando nós entramos ali no livro de Êxodo, quem é que Deus vai usar para libertar o povo dele, que era a descendência de Abraão que estava escravo no Egito? Deus vai levantar um homem chamado Moisés. Todas as vezes que Deus quer fazer, irmãos, na história uma grande obra, Deus levanta um homem. A palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse está sempre nos mostrando isso. Deus usou no passado Noé para dar início a uma nova geração na terra, depois do dilúvio. Chamados específicos de Deus. Você vai lá para o Novo Testamento e você percebe essa grande verdade também, quando, por exemplo, a gente começa a olhar para a vida da igreja de Deus, do povo de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta dele aos Efésios, capítulo 4, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: e ele mesmo, falando de Deus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros Deus chamou para serem evangelistas, e a outros Deus chamou para serem pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a edificação do corpo de Cristo. É isso, irmãos, que nós estamos tratando aqui em relação a Abraão. Ele era um homem que tinha um chamado específico de Deus na vida dele, mas ainda hoje Deus continua chamando homens e mulheres para uma obra extraordinária nesta terra. Gosto muito daquilo que o apóstolo Pedro vai dizer também lá no capítulo 4. Ele diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O que Pedro está falando para nós, irmãos? Que nós estamos aqui com um propósito, e o propósito nosso é servir a Deus, servir ao Senhor, servir ao nosso Criador. Agora, de que maneira? Cada um conforme o seu chamado por Deus, cada um conforme a sua designação do Senhor, chamado específico de Deus. Agora, irmãos, para a gente estar finalizando aqui um pouco esse versículo 1, nós percebemos também que dentro desse texto há uma outra realidade de Deus. Por que eu digo isso? Porque a palavra de Deus, Deus se revela a ele. Deus diz:
Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Deus está se revelando na vida de Abraão. Deus está falando: Abraão, anda comigo. Esse chamado de Deus, irmãos, é um chamado tremendo. Nós vemos que depois que o Senhor Jesus, lá no Novo Testamento, passou a noite inteira orando a Deus, pedindo a Deus direção em relação aos discípulos que ele haveria de escolher para estar com ele ali fazendo a obra de Deus. Quando ele desce do monte, ele chama 12 homens para estarem com ele. Ou seja, o grande chamado de Deus para o homem, irmãos, para a vida do homem, é para que o homem possa conhecê-lo, para que o homem possa andar com ele, para que o homem possa caminhar com ele. Deus tem chamado homens e mulheres nesses dias para terem intimidade com ele. Chamado de Deus. Agora, esse chamado aqui, irmãos, não é um chamado diferente desse que nós falamos outrora. Se esse primeiro chamado para ser pai de uma grande nação foi um chamado de Deus específico para Abraão, nós vamos perceber que quando Deus fala para ele: anda na minha presença e ser perfeito, este chamado é um chamado universal das Escrituras Sagradas. É para todo homem e mulher, meus amados irmãos, que tem ouvido a palavra de Deus. Deus está nos chamando para estarmos com Ele, para estarmos ali lado a lado com Ele. Que a nossa vida seja uma vida inteiramente obediente a Ele, dedicada a Ele, uma vida totalmente comprometida com Deus. Qual tem sido o nível do nosso comprometimento com o Senhor, irmãos? Deus está falando: Abraão, anda na minha presença. Essa mesma palavra, irmãos, é para todos nós nestes dias. Mesmo sem a gente poder muitas vezes sair da nossa casa para reunir na igreja, a palavra de Deus permanece a mesma. Deus está falando: anda na minha presença. Não se aparta da presença do Senhor, não distancie o seu coração de Deus. Aconteça o que acontecer, mantenha a sua chama acesa no altar de Deus. Anda na minha presença. Olha, irmãos, que esta é a vontade de Deus, que o homem ande com Ele. Mas é de qualquer maneira? Não. Tem muita gente que acha que a gente pode andar com Deus de qualquer maneira, que Deus não se importa. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia diz que nosso Deus é um Deus santo. A palavra do Senhor diz que o nosso Deus é um Deus zeloso. Nós não podemos andar com Deus de qualquer maneira. Veja que quando Deus chamou Moisés para perto dele, o que Deus falou para ele? Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é um lugar santo. Quantas pessoas acham, irmãos, que podem servir a Deus e as riquezas, que podem andar com Deus estando ainda tão presentes com as coisas do mundo? Não. Deus fala: Abraão, anda na minha presença e ser tu perfeito. Uma outra tradução vai dizer: Abraão, anda segundo a minha vontade e seja um homem íntegro. Eu vejo aqui, irmãos, um Deus que se revela a nós e que tem nos chamado para andar com Ele, mas sobretudo que nos quer inteiros. Que a nossa vida seja uma vida inteiramente dedicada a Deus, à obra de Deus, a fazer a vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos entender isso aqui, que Deus está falando com Abraão, mas que vale também para cada um de nós. Vontade de Deus para nós. Eu fico imaginando se todos nós, ao levantarmos da nossa cama pela manhã, ao dobrar os nossos joelhos, perguntássemos: Deus, qual é a tua vontade hoje para a minha vida? Qual é a tua vontade hoje para o meu coração? O Senhor
que queres que eu te faça? Lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8, a Bíblia diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Deus declarou. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. É assim que Deus quer que o homem caminhe com Ele, de maneira humilde, de maneira simples, mas real e verdadeira, praticando o bem, praticando a justiça. É isso que o Senhor está esperando de nós como igreja nele nesses dias, que nós amemos também uns aos outros, que nós oremos pelos nossos governantes. Essa é a vontade de Deus para nós, irmãos, que nós preguemos o evangelho a toda criatura. Vontade de Deus para nós, que façamos discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Este é um chamado geral de Deus, não é apenas um chamado para o pastor, não é um chamado apenas para o bispo ou para o apóstolo, mas é um chamado para todos aqueles que são verdadeiramente filhos de Deus. Então aqui, meus amados irmãos, veja que Deus é aquele que revela a sua vontade a nós. Deus te chamou para quê? Deus criou você e formou você para quê? Deus chamou você, querido, à existência para andar com Ele. Deus trouxe você à existência para andar de integridade na presença dEle, de maneira humilde, adorando a Ele, refletindo a glória dEle neste mundo. Foi para isso que Deus chamou você. Concluindo esta mensagem, eu gostaria que você pensasse um pouquinho aí na sua casa nesta hora. Como é que você tem andado diante de Deus? Como você tem andado diante do Senhor? Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará Ele fé na terra? Irmãos, vamos olhar para o Senhor, vamos consagrar nossa vida para Deus, vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas nestes dias, e com certeza a vontade de Deus ela vai cumprir, porque os planos dele não podem ser frustrados. Então eu quero encerrar esta mensagem nesta noite dizendo exatamente isso. Assim como Deus se revelou na vida de Abraão, Deus também quer se revelar a você. Assim como Deus falou com ele em intimidade, Deus continua mesmo falando ao nosso coração nos dias de hoje, através da sua palavra. Medite na palavra de Deus, busque o Deus das Escrituras. Nosso Deus é um Deus de vivo, irmãos, não é um Deus de mortos. Ele vai falar com você, vai falar o seu coração, vai falar a sua vida, mas sobretudo entenda uma coisa nesta noite, que Deus chamou você, Deus vocacionou você, querido irmão, para você ser bênção, para você refletir a glória dele neste mundo, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesses dias a fazermos isso para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Vamos orar ao Senhor nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta palavra. Deus, eu quero bendizer o teu nome, ó Deus, por esta palavra que o Senhor tem trazido para o nosso coração. Ó Deus, o Senhor é o mesmo, ó Deus, hoje. O Senhor não mudou, ó Pai. Muitas vezes o homem muda, ó Deus, os tempos mudam, mas a Tua palavra, Pai, ela permanece para sempre. Meu Deus amado, que possamos, ó Deus,
olhar para o nosso coração, para a nossa vida e entender, Pai, que todos nós temos um chamado do Senhor. Todos nós fomos escolhidos para ser bênção do Senhor, Pai, uns na vida dos outros. Todos nós fomos chamados para, ó Deus, as boas obras, meu Deus, para a prática do bem, para, ó Deus, sermos servos da justiça, ó Deus, e para andar, meu Deus, de maneira humilde na Tua presença. Senhor amado, assim como o Senhor cumpriu os Teus projetos, Pai, na vida de Abraão, assim como o Senhor mudou, Pai, o nome dele, mudou a sua história, meu Deus, e Abraão foi engrandecido pelas Tuas mãos, assim eu oro e peço essa mesma bênção do Senhor sobre a vida do Teu povo, Pai, que é descendência de Abraão. Multiplica a Tua igreja, Pai, nestes dias. Meu Deus, sabemos que quando muitas vezes, ó Pai, grandes são as perseguições contra a Tua igreja, é nestas horas que pela Tua graça, pelo Teu poder, que ela cresce, e que possamos ver este crescimento exponencial, meu Deus amado, nesta terra, para a honra e para a glória, meu Deus, do Teu santo nome, nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Senhor, estamos assim, queridos, encerrados. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua vida, lembrando que domingo à noite nós teremos o nosso culto, já sendo um culto presencial, e estaremos celebrando, a ceia do Senhor. Então vai preparando o seu coração para este retorno, para esse grande encontro, em nome de Jesus. Um abraço a todos.